Na nossa cultura ocidental, a gente não entende esses atos mais radicais de Deus. Mas Deus age com a cultura do Oriente Médio. O Oriente Médio, o pessoal era mais seco mesmo. Era desse jeito. Se eu coloco uma comparação para o pessoal entender, essa atitude de Deus de matar Moisés é como se estivesse treinando Moisés para o que ele havia de enfrentar. Como é que você treina um soldado para a guerra? Jogando xadrez com ele? Ou botando dentro de uma barraca e jogando gás lacrimogêneo lá dentro? Eu queria, Rodrigo, que a gente falasse um pouquinho sobre um tema que acontece um pouquinho antes, que é sobre Zípora. Porque fala-se muito pouco sobre Zípora. Mas Zípora, que é a esposa de Moisés, ela salva a vida dele no deserto, né, nesse caminho aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu fui pesquisar um tempo atrás sobre essa relação das esposas, né, dos grandes patriarcas, dos grandes nomes bíblicos, que aparece muito menos do que os próprios nomes em si, né? E aqui uma das únicas, ou talvez a única história que aparece ali de Zípora, fora quando eles se conheceram, é exatamente sobre o momento onde ela salva a vida dele. E se ela não tivesse salvado a vida dele, ele não teria salvado 1 milhão de pessoas, né? Pelo menos. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o que acontece e qual que é o real significado de ela ter circuncidado o filho, né? Aliás, isso daqui ela não queria. Ela não queria circuncidar o filho, né? Exato. Conta pra gente isso aqui. Isso aqui é justamente um pouco antes deles voltarem para o Egito. Deus falou o seguinte: olha, Moisés, deixa eu pegar lá atrás então. Zípora salva a vida de Moisés, dá um lar para ele, dá dignidade para ele, dá um novo começo para ele. Dá amor. Dá amor. Tanto é que ele fica feliz ali. Ele vira realmente um pastor de ovelhas, cuidando ali da família dele. Então, aí ela teve um papel proeminente. Mas olha que interessante. Lá, ela teve dificuldade de aceitar o plano de Deus. Então, nós temos que entender que toda a história bíblica, todas que contamos até agora, não excetuando a de Jesus, ela também tem, por detrás das cortinas, um conflito cósmico entre o bem e o mal, onde agentes do bem e do mal estão duelando pelos seres humanos. Tá certo? E a Bíblia nos mostra, às vezes, o descortinar disso. E as pessoas que estão nesse mundo têm que ter uma conexão com Deus constante e muito clara e o tempo todo, senão a pessoa que hoje salva, amanhã pode prejudicar. Quando Moisés chegou em casa, a Bíblia não diz isso diretamente, estou lendo das entrelinhas. Zípora, eu vou ter que voltar para o Egito. Você está ficando louco? Você não falou que você saiu de lá? Pois é, mas Deus apareceu para mim lá no deserto. Eu vou ter que voltar para lá. Ela talvez deve ter chorado. E até um primeiro momento, normal, como qualquer mulher. Nem quero perder meu marido. Que situação é essa? E eu falei, tem mais. Deus falou que antes que eu fosse, eu deveria tornar os nossos filhos hebreus. Eu tenho que circuncidá-los, porque essa foi a aliança que Deus fez com Abraão lá atrás. E se eu vou como líder, eu tenho que dar o exemplo em tudo. Inclusive com a minha família. Dando o exemplo, eu digo. Aí ela pegou e falou assim, você não pode fazer isso não, você não pode fazer isso. Ela falou, eu tenho que ir. Aí Deus até falou que se ele não fosse, ele mataria o nosso primogênito. Aí diz o capítulo 4, verso 24. Estando Moisés no caminho, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Porque Moisés, por causa da fala da Zípora, ele não queria circuncidar o menino e ainda assim quase não vai para o Egito. Então, essa parte aí me pega. Porque, de repente, Deus apareceu para Moisés. Não era qualquer missão, não era qualquer pessoa. Era um plano muito grande. Mas é a mulher dele. Mas, de repente, porque não, isso é uma interpretação. Pela minha leitura, não é tão claro que esse é o real motivo. É uma possibilidade, não é? Mas o que eu entendo também é que não é relevante o motivo do porquê Deus quer matar Moisés nesse caso. Para mim, o mais importante é o que acontece depois. Mas, cara, de repente, Deus quer matar Moisés. Isso não é muito forte, não? Mas, na verdade, Deus quer matá-lo porque ele não estava querendo obedecer a Deus. Poxa, mas ainda assim. Mas o que significa Deus querer matá-lo? Na nossa cultura ocidental, eu pensei que você ia perguntar por que Moisés ainda estava com medo, mesmo Deus tendo aparecido para ele. A gente tem que aprender com a Bíblia que... Eu vou responder primeiro essa parte, depois eu entro na questão do Deus querer matá-lo. Aqui a gente olha... Puxa, eu queria tanto um milagre daquele da Bíblia. Se eu visse o mar se abrindo, eu não ia ter medo. Eu não ia ter
Por que Deus hoje não age como agiu nos tempos antigos? Justamente para fortificar a nossa fé. Porque se milagre fosse uma comprovação óbvia que convertesse a todo mundo, Deus faria milagre todos os dias. Mas a prova maior que milagre não leva ninguém à salvação é que mesmo diante da sarça ardente, Moisés temeu, mesmo diante do mar vermelho se abrindo, o povo adorou o bezerro de ouro. É verdade. Então o milagre é mais ou menos... O milagre na vida do crente é mais ou menos como o dinheiro na vida de alguém de empreendedor. Eu ouvi isso de alguém aí, não lembro de quem. O dinheiro, o sucesso, não deve ser o meio, deve ser a consequência. Tô certo? Sim. O dinheiro, o sucesso não é o meio. Se você quiser entrar no mundo dos negócios, porque você quer ganhar dinheiro, você pode começar pelo motivo errado e não vai dar certo. Você tem que ser competente naquilo que faz e o dinheiro e o sucesso vão vir como consequência. Você tem que aceitar a vontade de Deus pela fé e os milagres vão vir como consequência e não como motivo para você acreditar. Tá certo? Não é o dinheiro que faz você ficar rico. É a riqueza que te faz ter mais dinheiro. É o espírito de ser rico, não é o dinheiro que vai... Porque, tanto é que não é, fazendo um parênteses, que tem gente que ganha na loto, ganha dinheiro e ele perde com 8 meses. Total. E fica mais pobre do que antes. Então, não é o dinheiro que vai trazer a riqueza para você. É você que vai atrair o dinheiro com o seu espírito de riqueza. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou dizendo. O milagre é a mesma coisa. Então, Moisés tinha que, pela fé, entender a vontade de Deus como nós hoje. E por que Deus queria matá-lo? Bom, na nossa cultura ocidental, a gente não entende esses atos mais radicais de Deus. Mas Deus age com a cultura do Oriente Médio. O Oriente Médio, o pessoal era mais seco mesmo. Era desse jeito. Se eu coloco uma comparação para o pessoal entender, essa atitude de Deus de matar Moisés é como se estivesse treinando Moisés para o que ele havia de enfrentar. Como é que você treina um soldado para a guerra? Jogando xadrez com ele? Ou botando dentro de uma barraca e jogando gás lacrimogêneo lá dentro? Lembra do Tropa de Elite? Pede para sair, pede para sair. A gente conhece, né? Por quê? Vocês conhecem, eu imagino o que você está falando aí. Entendeu? Por que aquilo ali? E não, é verdade. Você falou da experiência que você teve, não deu detalhes, mas dá para a gente ter uma ideia. Essa experiência que vocês passaram espiritual, o cara bota você para ralar ali, para te desestruturar mesmo. E te preparar para uma outra batalha. Sim. Então Deus estava preparando Moisés mesmo, sabe? É igual o pugilista, vai lá, ó, começa a bater em você, começa a fazer, paga 10 flexões agora. Eu tô com raiva de vocês, meu, quanto mais raiva você tiver, mais você vai tirar o que eu quero. Moisés, eu não tô para brincadeira. Eu não tô para brincadeira. Eu fiquei conversando com você numa boa, você só ficou dando desculpa. Eu apresentava, eu quebrava aquela barreira, você me dava outra desculpa para não ir. Eu quebrava. Agora é a sua mulher. Eu vou matar você. Não, tá bom, agora eu vou. Sabe aquele cara que todo dia você fala assim, você vai acordar, não, só mais 10 minutinhos, só mais 10 minutinhos. Um dia pro bem dele, você joga uma bacia de água gelada nele para ele acordar da cama logo. Foi isso que aconteceu. Por isso que Deus queria... Mas quem circuncidou o filho foi a Zípora, não foi ele. Sim, mas a pedido de Moisés. Tanto é que ela fala assim, quando ela vai circuncidar... Vamos ler esse negócio aí, Rodrigo. Olha não tô aqui, seguro disso. Eu vou ler para você aqui, ó. Êxodo, capítulo 4. 24, 26. Exatamente. Então Deus, estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor encontrou e quis matá-lo. Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela estava ouvindo a conversa ou... A Bíblia não deixa claro isso aqui. Porque pareceu um ato de tipo assim, pô, ela vai matar meu marido, deixa eu resolver esse negócio logo. Pega a faca e... Mas para ela resolver esse negócio, pega a faca, é porque antes Deus havia provavelmente dado essa ordem para Moisés. Você vai ter que circuncidar o seu filho. Mas eu estou numa tradução aqui, Rodrigo, que diz assim que quando o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, pode ser que Moisés, na verdade, seja o filho de Moisés e procurou matá-lo.
Olha, tá numa tradução assim? Tem uma pequena, onde diz ou tem Moisés ou do filho de Moisés. Na minha Bíblia aqui tá Moisés. Eu desconheço essa variante. Eu desconheço essa variante. Eu posso dar uma olhadinha no hebraico aqui depois. A gente dá uma olhada. Mas o que você está dizendo ok, o que aconteceu aqui então foi quase que um teste do que estava por vir, uma lapidação para que Moisés pudesse entender a gravidade do que estava acontecendo. Exatamente. E aí ele que pediu para Zípora para fazer isso. A Bíblia não diz isso claramente, mas por ela fala assim, sabe aquele negocinho? Tá aqui, tá feito. Entendi. Por que eu pedi pra gente focar nisso? Porque a minha interpretação era outra. A minha interpretação era assim, quem salvou a vida dele foi a esposa. Entendeu? Que vendo que ele não fez o que ele deveria ter feito, ou seja, ele não firmou a aliança que existia entre Deus e os ascendentes, Deus veio ao encontro dele para matá-lo. Porque ele não tinha essa aliança do próprio filho e se ele não fez o próprio filho, vai levar todo o povo de Israel para a terra prometida? Não. E a esposa veio e falou, não, peraí, deixa eu salvar meu marido. E ela foi e fez o que ele deveria ter feito. Entendi. Pra mim ela veio e assim, pô, marido, você não vai fazer isso, deixa que eu faço. Pum, e salvou ele pelo amor, entendeu? Porque fazer isso com o filho não é algo tão simples na cidade. Pode ser. A questão é que quando ela fala assim, sem dúvida você é para mim um marido de sangue por causa da circuncisão, pode por um lado interpretar como você está falando assim, já pensou se você não tivesse circundado o menino? Mas parece que ela está mais assim com raiva de Moisés. Muitos comentaristas pensam que... Porque ela não era hebreia. O costume de circuncidar não era dela. Havia no Egito o costume da circuncisão dos egípcios. Mas é por isso mesmo. Já que não era dela, é por isso que eu interpreto que ela fez isso por ele. Para salvá-lo. Porque assim, quando a gente vê outras passagens na Bíblia... Tem uma coisa muito interessante que eu descobri, que é o seguinte, né? Quando Jesus cura o paralítico, diz assim, pela fé de seus amigos eu te curei, né? Então eu vejo que Jesus ou Deus funciona dessa forma, ele opera dessa forma. Pela fé do outro você é curado. Pô, tem estudo científico... Pode se dar essa leitura, sim. Pensando agora por esse lado, pode se dar essa leitura. Só queria confirmar que eu olhei no hebraico aqui, no hebraico está literalmente Vabakesh Hamitov, que significa que e Deus, o Senhor, né, Yahweh, Vabakesh Hamitov, o Senhor procurava matá-lo. Então não tem nada aqui no texto que dê a entender que seria o filho dele, não. Mas nem que seria ele também, né? Não, porque se matá-lo. Não, mas que antes fala Moisés. Fala que o Senhor o encontrou no acampamento e veio e o Senhor encontrou, está falando sempre de Moisés. Toda a coordenação ali. Sim, entendi. Olhando por esse lado, a gente pode ter essa leitura também, então. Talvez ela fez um ato de heroísmo. É que na tradição judaica, ela é vista como sendo aquela que resistiu ao que Deus tinha mandado a Moisés fazer. Entendi. Você diz a sabedoria que vai sendo passada de geração em geração. Agora, só que na sua leitura, olhando por esse lado agora, pensando, ela pode ser possível também. Na verdade, ela cumpre logo o que Deus mandou, para de enrolar. Sim. Então nós temos duas maneiras de ler o texto aqui. Porque não era a função dela fazer isso, era dele, né? Não, pensando bem, a gente pode, olhando do jeito que está aqui, há margem para as duas leituras, sim. Leitura A. Moisés ficou insistindo com ela, como ela não fazia. Quando Deus ia matar, aí ela pega faz logo. Você é um homem de sangue. Estou fazendo. Que é o mais comum entre os comentaristas. E existe a possibilidade B, que na verdade ela falou assim, faz logo o que Deus está mandando. Você, para mim, é um marido de sangue. Parece que você está querendo atrair desgraça para nossa família, não obedecendo a Deus. Legal. E aí, então, a gente voltamos então aqui para o Egito. Ele foi até o Egito, e aí ele chegou para o faraó. Né, e falou, deixa o meu povo ir. Ele não deixou. E aí, lembra que Deus disse que estaria com ele? E aí, então, agora vem as 10 pragas. Né? Então, a gente tem aqui as águas transformadas em sangue. Sim. Não foi suficiente. Infestação de rãs. Não foi o suficiente. Piolhos e mosquitos, não foi o suficiente. Moscas selvagens, não foi o suficiente. Peste em todos os animais, não foi o suficiente. Úlceras, não foi o suficiente. Cara, resiliente esse faraó, hein? Granizo, não foi o suficiente. Gafanhoto, não foi o suficiente. Trevas, não foi o suficiente. E aí a última praga, morte dos primogênitos. Antes de a gente passar a bola pra você, Rodrigo, eu queria que você me trouxesse uma reflexão sobre o seguinte. Cara, mas criativo, né? Não, Deus é criativíssimo, né? Tipo, com certeza. Pô, um negócio horrível, tipo, rã, tá ligado? Não, gafanhoto. Nossa, porque eu vou falar mais horrível, você vai entender por quê. Agora, Rodrigo, sabe uma coisa que eu tava estudando essa passagem, e aí eu me deparei com uma coisa muito interessante.
Porque, de repente, assim, uma coisa é, antes Faraó não queria, né, libertar, né, os escravos e tal. Mas pro final, eu não lembro a parte de qual das pragas aqui, eu lembro que eu li o seguinte: e Deus quis que Faraó não aceitasse. Alguma coisa assim. Sim. Então, mas assim, primeiro, Faraó não queria libertar os escravos. Aí, depois de repente, que é Deus que não queria. Aí, de repente, Deus quis que Faraó não libertasse os escravos. Eu entendo, na minha super leiguice aqui na interpretação, eu entendo que é como se fosse o seguinte: chega uma hora que passou do ponto e agora eles precisavam quase que defender um argumento. Tipo, isso precisa acontecer para a história se cumprir, né? O que significa isso daqui? Vamos lá. O texto que o Tiago está falando, ele está no capítulo 7, versículo 3. Eu vou ler na minha tradução aqui. Aliás, eu vou ler desde o verso 1. Então o Senhor disse a Moisés: veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Ou seja, você vai falar em meu nome, e Arão vai traduzir para o Faraó. Fica tranquilo, fala em hebraico mesmo, que Arão traduz. Arão tá melhor na gramática egípcia do que você. Mas aí é duplamente difícil, né? Porque ele tá falando através de outro. Através de outro, exatamente. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Aí vem o versículo que o Tiago mencionou. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo. Então o versículo que